o Primos ficou sabendo que eu respondi esse PAD e apresentou para a Maria do Rocio uma denúncia sobre o meu trabalho lá, que era de intransigência, perseguição e tal. A comissão de PAD achou aquilo muito suspeito e achou melhor juntar logo nessa apuração que eu já respondia, já que eram fatos similares, era excesso de fiscalização. E aí realmente está lá, e está para a relatoria. Eu até acho incômodo, porque está o processo aberto há 3 anos e não termina, né? Mas é isso, ele denunciou sim, ele denunciou de que eu perseguia ele, alguma coisa desse tipo, assim, fiscalizava demais ele. Como que o senhor tomou conhecimento exatamente que seria exonerado da PECIM? Qual dia, eu estou querendo dizer? Na segunda-feira, antes da Operação Poseidon, tem que ver a data, eu não sei. Na segunda-feira. O senhor ficou sabendo disso pela manhã, pela tarde? Fiquei sabendo pela empresa. Que eu digo, né? Pela empresa. Aquela Cheguei na empresa, a empresa falava, você não tem que estar aqui. O senhor lavrou algum auto nesse dia? Não, eles já estavam lavrados, acho até, eu fui entregar nesse dia. Se eu não me engano, estão com data anterior e eu fui pegar a ciência nesse dia. Uhum. Fui lá de manhã só para isso, só para pegar ciência nos autos, voltar no mapa e viajar para Santa Catarina. Ah, então esses autos de infração, o senhor levou para eles serem assinados nesse dia? Sim, porque eu não tinha terminado eles, ou no dia que eu terminei não tinha ninguém mais na empresa para receber, não lembro. O senhor paralisou a empresa nesse dia? Não, a própria empresa paralisou as atividades no dia que eles confessaram que estavam fraudando. É nesse dia que o senhor soube que foi exonerado? Não, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Acredito que não, acho que foi anteriormente. O senhor viu alguém da empresa PECIM, que no seu depoimento o senhor afirma que tomou conhecimento, né, de um pagamento que teria sido pago a alguém do mapa. Sim. Para troco da sua exoneração. Como que foi que o senhor tomou Na Primos, conhecimento? não na PECIM, né? Não, isso não foi na PECIM, não, foi na se você ler direitinho, foi no Primos. No Daiane... PECIM, na reunião que eu tive lá com eles, no dia da discussão, que estava fraudando ou não, a Nair chegou e falou para mim, a gente não tem um jeito da gente acertar isso. Aí o Eduardo falou, não vamos entrar nessa conversa aqui que isso não vai dar certo. Foi isso que aconteceu. Então, e a Daiane estava presente nessa hora. Então, de repente, é isso que ela se referiu. Com relação à empresa PECIM, então o senhor não viu a entrega de valores? Não vi para ninguém e na tentativa para me entregar eu também... Eles mesmos já voltaram atrás na hora. O próprio Eduardo voltou atrás. Uhum. Então o senhor não chegou a ver isso? Não cheguei. O senhor recebeu algum tipo de proposta ou benefício do Ministério Público no início dessa investigação para auxiliar, ou foi convocado pela própria Polícia Federal para auxiliar na investigação? Olha, acho que umas 2 vezes ou 3 vezes a Polícia Federal entrou em contato comigo para tirar dúvida técnica, né? E eu acho que foi isso. Foi umas 2 ou 3 vezes. Mas eu digo no sentido de algum tipo de proposta do senhor ter deixado de efetuar algum auto de infração? Não entendi a pergunta. Se o Ministério Público me propôs para não fazer nada? Não, porque foi depois, né? Não foi na época que o senhor trabalhava. O senhor procurou Polícia Federal, Ministério Público que depois. Eu tinha que terminar de juntar todas as provas, né? Eu procurei a Polícia Federal, não o Ministério Público. Eu só procurei a Polícia Federal. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal não lhe ofereceram nenhum tipo de benefício durante a investigação? Nem sabia que podia. Uhum. O senhor então foi convocado para auxiliar nessa parte técnica? Na verdade, o delegado Maurício, ele falou assim, olha, eu vou solicitar aqui que você seja autorizado a tirar umas dúvidas técnicas aqui para mim. E aí, umas 2 ou 3 vezes, ele me perguntou alguma coisa. Como que ele entrou em contato com o senhor? Foi via WhatsApp, telefone? Não, e-mail funcional. Foi e-mail funcional? Não, e-mail do... ele me ligava e eu respondia pelo e-mail. Uhum. Até porque precisava gerar o registro, né? Não adianta só falar. Sim. Voltando na parte do CMS, quando ela é recebida congelada e ela precisa descongelar. Nem sempre, né? Pode ser recebida resfriada também. E para ela ter uma boa emulsão no momento, né? O descongelamento dela seria justamente por isso. Não, depende. Se for resfriada, não. Tá. Isso aí vai depender da máquina. Depende se a emulsão é a vácuo, se não é a vácuo. Isso não tem nada a ver com isso. A perda que ocorre no momento... Vamos partir do pressuposto de que a peça está congelada. A pergunta que eu estou fazendo para o senhor é a seguinte. Tá. A perda que ocorre neste momento... Toda do descongelamento? Espere eu fazer a pergunta, por gentileza. A perda que ocorre neste momento... Toda a água que escorre do CMS nessa equalização, a sua planilha chegava a considerar esse descongelamento? Sim, considera porque ela descongela dentro de um container e vai tudo que está dentro. Então, considera essa quebra com relação Sim, mas no PECIM até isso era muito raro, porque eles tinham quebrador de bloco nas linhas de produção, né?
uma das coisas que eu percebi que era bem específico do PSIM, como eles estavam muito acostumados a trabalhar com bloco de CMS congelado, tinham um turnover de produção muito grande com o uso de CMS e tal, eles não descongelavam a CMS rotineiramente para usar. Eles descongelavam a carne porque o moedor não consegue moer o bloco de carne congelado. Então, o que eles faziam? Os produtos que eles chamam de massa fina, que vai numa emulsão, a vácuo, vai passar num disco bem fino, que vai quebrar bem pequenininho o produto. A CMS, ela poderia ser usada Agora congelada? Agora você deixa eu falar. Isso, é. A CMS, ela vai num quebrador... Não, mas ele tá respondendo. É porque ele foge do objetivo. A senhora permite que ele responda? Sim, então. O bloco, cada um tem que falar no momento. Porque senão a gente acaba falando de tudo que menos do que eu perguntei. Mas na verdade os dois estão falando juntos. A doutora mal termina de perguntar, o senhor fala. Aí ele está falando, a senhora quer que ele fale outra coisa. Não, deixa ele terminar. A questão é muito técnica, doutora. Nenhum de nós entende mais do que ele, talvez que os donos, as pessoas que trabalham com isso. Eu posso garantir que nem a senhora, nem eu, nem o doutor, nem o MP, ninguém sabe. Por isso que o conflito de informações é muito grande e muito sério. Por isso que eu preciso que ele esclareça de forma bem objetiva. Mas ele está tentando falar. É muito pode sério. concluir. O que acontece é o seguinte... Todos sabemos, não é nenhuma novidade isso que a senhora está falando, né? O que acontece é o seguinte... A praxe de uso de CMS no PSIM é congelada em bloco. Eles têm 2 equipamentos de quebrador de bloco, porque os produtos que eles produzem em grande volume são considerados de massa fina. Não precisa descongelar para utilizar. Até porque a massa tem que ser emulsionada fria, porque nem todos os equipamentos de emulsão possuem sistema de refrigeração. São muito caros esses equipamentos. Então, a massa já vai com a CMS congelada, quebrada em bloco, e a carne é descongelada para poder passar no moedor e não quebrar o moedor. Então, lá, o que eu vi de praxe era o uso de CMS congelado. Quando você me pergunta, CMS descongelada quebra e tal, quem descongela CMS num contentor de 5.000 litros ou de 1.000 litros e usa inteiro, com água, com tudo. Não existe quebra no descongelamento porque ela não chega a descongelar inteiramente. Ela vai quase descongelada. Ótimo, é aí que eu quero chegar. Então, sob a sua ótica, não existe nenhum tipo de quebra. Sob a ótica da linha de produção da indústria PSIM, não fica comprovado quebra naquela produção. Ótimo, excelente. Esse eu queria saber. Sim. Ótimo, obrigado. Tranquilo. O senhor foi perguntado já, eu sei se o senhor manteve ou não conversas com Joyce, Vanessa, Daiane, depois que o senhor saiu da empresa e efetivamente estava fazendo as denúncias para a Polícia Federal. Certo. O senhor fez algum tipo de abordagem um pouco mais agressiva em alguma delas, do tipo, algum tipo de ameaça caso elas não quisessem falar o que elas soubessem? Não, o que eu comentei com elas no dia que eu saí de lá, eu falei assim, olha, isso daqui é uma coisa muito séria, eu vou denunciar num órgão sério que não é o MAPA, então eu espero que vocês, quando forem convocadas, se forem convocadas, tenham a coragem de dizer a verdade, porque qualquer tipo de omissão aqui pode realmente complicar para o seu lado. Isso não é ameaça, isso pelo contrário, eu achei até um conselho, né? Depois disso eu não entrei em contato mais com elas. Aqueles WhatsApp que já foram mencionados. Quais WhatsApp? Ele falou já. Já está consignado. Não, que o senhor conversou, aquele informal, que ela te mandava às vezes. Isso. Ótimo, ali, até um mês, mais ou menos um mês depois. Isso mesmo. Eu não vi. Nós hoje pela tarde aqui ouvimos a senhora Vanessa. Durante a oitiva dela aqui, nós trouxemos a conhecimento uma conversa que ela teve por WhatsApp com uma senhora chamada Viviane. O senhor conhece essa ex-funcionária da PSIM? Não. Não? Um dia após a deflagração da Operação Carne Fraca. Nessa conversa de WhatsApp entre as duas, a própria Vanessa que entra em contato com a Viviane para perguntar como que está o clima na empresa, tudo mais. Aí a Viviane fala, desculpa a demora, mas é uma tristeza aqui, todo mundo chorando, tal, enfim. Aí a Vanessa fala o seguinte: eu preciso conversar com você ao vivo, tô com o coração partido pelas pessoas que trabalham aí, você sabe que meu nome está no meio dos investigados, mas sou sincera, pela PSIM, pela Nair, não tô preocupada, tô realmente preocupada com vocês, funcionários, enfim. Aí a Viviane, ela fala assim, logo em seguida: mas não tinha fraude. Você sabe que não usávamos carne estragada. Agora estou correndo o risco de perder o emprego. Aí a Vanessa fala: essa da carne estragada não fui eu que falei. Eu falei do ácido sórbico só. Não sei quem falou carne estragada. Estava vendo na nota que a PF fez para a imprensa, eles misturaram tudo, meteram meu nome no que não falei.
Tenho um depoimento aqui, te mostro, enfim. Sei que tá com raiva de mim, mas fui ameaçada pelo Daniel que eu ia ser presa por causa das merdas das planilhas que fazia, assinava. Tô chorando desde ontem que o Daniel com Joyce fuderam com minha vida, enfim. Daí ela falou, desde que fui demitida, tô te chamando pra sair por isso, eu queria te falar, o Daniel simplesmente queria as coisas certas. Por favor, qual é a pergunta? Porque ele não participou desse diálogo, é só contar qual é a pergunta. Justamente pra saber, porque aqui relata uma situação de ameaça do senhor Daniel com a senhora Vanessa, que é uma das testemunhas de acusação. Ela diz no final, o Daniel simplesmente queria as coisas certas e começou a ameaçar todo mundo. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas afirmações? O senhor reafirma, então, que o senhor nunca chegou a ameaçar? Só um esclarecimento. Isso que a senhora está lendo foi submetido à testemunha, a própria pessoa que teria dito isso, e ela já se pronunciou antes dele falar. Então, assim, a senhora está partindo da premissa de que ela falou isso, está escrito aqui. Mas a senhora submeteu isso à própria pessoa que teria dito isso, e ela esclareceu, falou algumas coisas que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a senhora está partindo da premissa de que isso é um fato que está consolidado. A própria pessoa apontada aí se manifestou sobre isso e prestou um esclarecimento. Isso, agora eu queria ouvir o esclarecimento. Eu não faço a mínima ideia do que ela está falando. Não tem conhecimento nenhum. O que eu falei para elas foi o que eu sempre falei para todo mundo que eu fiscalizo. O senhor sabe me dizer o porquê dos depoimentos de Vanessa, Joyce na Polícia Federal serem praticamente os mesmos na grafia? O senhor sabe disso? Tem conhecimento que foi assim que aconteceu? Não sei. Não faço a mínima ideia. Tá. Deixa eu ver aqui mais. Última pergunta para o senhor aqui. O senhor falou um pouquinho sobre o ácido sórbico. O senhor sabe me dizer, no alimento, qual é efetivamente a ação, o poder dele? Depende do alimento. O senhor falou com relação que... Vamos então generalizar. Ele pode agir como um bactericida? Ele é permitido como bacteriostático, não bactericida, em produtos que são salgados, né? E em produtos que têm tratamento térmico, ele não pode ser utilizado porque ele reage na temperatura e ele mascara justamente a carne dos produtos, a massa, a cor, né? Principalmente gosto, odor também. Ele é possível mascarar uma contaminação? Ele é possível? Sim. E sim, porque justamente por ser ácido. Essa fraude que esse ácido possivelmente age, né, em alguns tipos de alimento, ela dura por algum período? Ela é infinita? A fraude do uso do ácido sórbico em produtos tratados termicamente, ela é desnecessária se for para utilizar como bacteriostático ou bactericida, porque o produto é tratado termicamente. Na verdade, o que eu entendo do uso do ácido sórbico nesses produtos é para mascarar a cor, principalmente do uso excessivo de CMS, onde o produto fica branco. E aí você consegue, no pouco de carne que você está usando, que a CMS tem, as partículas de carne, né, você transformar aquela cor para uma cor mais rosa. Ele mascara a cor. Também mascara a cor. Mas se eu pegar o produto e subprocessar ele termicamente e usar o ácido sórbico, ele vai estar mascarando uma contaminação bacteriana que era para acabar no cozimento. Entendeu? Muitas vezes eu posso pegar um produto que tem um teor de água muito alto, que é uma fraude, ligar ele com um amido, uma fécula, e tratar ele termicamente mais baixo. Por quê? Para não estragar a liga do amido com a água e nem estourar as embalagens no cozimento. E aí eu uso o ácido sórbico como um adjuvante para não apodrecer aqueles produtos dentro da embalagem. O senhor trabalha onde atualmente? Eu trabalho na sede do Ministério da Agricultura. Fiscaliza algumas empresas determinadas? Fiscalizo empresas de medicamento veterinário, farmácia de manipulação, empresas de ração, vacina. Estou satisfeita, Excelência. Obrigada. Boa noite, senhor Daniel. Alessandro Silvério, na defesa de Paulo Rogério Expósito. Na verdade, as minhas perguntas serão perguntas que aproveitarão o seu conhecimento técnico a respeito do tema tratado. Ok. Pois, como bem frisou o magistrado, é óbvio que nós, do direito, temos um pouco de dificuldade em navegar
nesse oceano É verdade. de dúvidas, diria eu, Excelência. Mas, Sem enfim. dúvida, é verdade. Com dúvida. O senhor fez uma afirmação no seu depoimento e eu fiz questão de anotá-la. O senhor me corrija se eu estiver equivocado. Não se permite fazer análise de produtos fora do prazo de validade. Sim. Quando um determinado produto ele vai à análise, existe algum protocolo de coleta desse produto? Há alguma lei que regulamenta esse procedimento? Não existe uma lei. Existe uma normativa interna do mapa, né? Que é utilizada, que inclusive até recusa, né, para análise quando o produto está vencido. Principalmente na área bacteriológica e alguns quesitos físico-químicos, né? E existem casos, né, em que a gente está, por exemplo, rastreando um ou outro elemento, por exemplo, fósforo, cálcio, que independente da validade do produto, ele pode ser analisado, porque ele não se altera. Mas, por exemplo, se eu tiver um nitrito e um nitrato, por exemplo, a gente sabe que esse produto, com o tempo, ele tem uma curva de queda de nitrito e nitrato. Então, esses produtos, nitrito e nitrato, a gente não faz análise, por exemplo, nem bacteriológico fora da validade. Ácido sórbico. Ácido sórbico, sim, porque ele não se altera, né? Ele não Pode fazer fora da validade, que eu saiba, não vai dar alteração nenhuma. Não vai dar alteração nenhuma. Eu pergunto mais. Uma análise... O ácido sórbico, ele não reage, né, continuamente com a carne, igual aos outros produtos. Por isso ele não se altera. Ele tem um limite que ele reage. Perfeito. Na verdade, ele não é nem dosado como ácido sórbico, ele é dosado como sorbato, que é a forma livre dele. Perfeito. Vamos imaginar uma seguinte situação. Essa análise, via de regra, ela é efetivada em qual prazo de tempo? Quantos dias? Não tem prazo, porque a gente pode coletar ele congelado ou resfriado, depende da disponibilidade do laboratório. Tem laboratório que faz em 2 dias, tem laboratório que faz em 3 semanas, 4 semanas. Em um único dia é possível? Sim. Sim, porque a máquina demora aproximadamente 8 ou 9 horas para fazer a dosagem. Se for recebido e processado e tal. Sim. Se esta análise é feita em um dia e no dia subsequente haveria o escoamento do prazo de validade do produto. Sim, ainda é válido. Sim, é válido, mas estaria impossível aí a contraprova. Olha, é um assunto controverso, né? Realizar a contraprova, nesse caso, do produto vencido, sim. Né? Seria então retirado? Seria até ilegal, porque a nossa norma diz que a contraprova tem que ser realizada dentro do prazo de validade. Então existe uma norma que determina Sim, que a gente nega fazer contraprova, a gente normalmente nega fazer contraprova de produto que já está entregue fora da validade. E a gente mantém a prova, né? Porque a empresa tem, depois da ciência, um prazo para poder recorrer. Eu faço mais uma pergunta para o senhor. Só complementando aqui, invalida a contraprova, não invalida a prova. Perfeito. Né? Impossibilita a realização da contraprova. Pode ser alegado como cerceamento de defesa, mas não quer dizer que realmente não é. Um determinado produto que seja destinado a um mercado no exterior, ele pode ter um prazo de validade distinto Pode. daquele que é dado pelo importador. Se o importador quiser que dê 2 anos de validade, pode ser dado. Pode ser dado. Assim como a gente importa também produto com muito mais prazo de validade do que a gente tem aqui. Quem dá o prazo de validade, na verdade, é a empresa. Se a empresa fala que é 6 meses, é 6 meses. Se a empresa quiser dizer, é 2 anos, se daqui a 2 anos a gente fizer a análise e estiver tudo fora do padrão, a empresa é autuada. Mas quem dá o prazo de validade do produto é a empresa. É a empresa. É a empresa. E ela é responsável Ela é responsável pelo produto dentro do prazo de validade. Eu vou fazer uma pergunta específica. Um determinado produto, ele vai... Em um determinado momento, a empresa diz, vou vender esse produto para o mercado exterior, Rússia. Você vai ter que ter uma embalagem em russo e inglês. É isso? Ou só russo. Ou só russo. E aquele negócio não deu certo. Ele redireciona esse produto para o mercado nacional. Sim. Ele vai trocar aquela etiqueta? Depende do produto. Né? Por exemplo, frango congelado e carnes congeladas embaladas a vácuo não tem como trocar a embalagem sem descongelar. E a gente não permite descongelar para reembalar. Só que a gente tem casos, por exemplo, de vendas institucional onde é só fixado uma etiqueta nova. Né? Então, se não for para venda institucional autorizada pelo mapa, não se faz.
que o senhor quer dizer com venda institucional? Só Por exemplo, eu tenho assim uma cozinha industrial do judiciário que quer comprar numa licitação 200 quilos de frango. Eu posso pegar aquele frango russo e te vender. Entendi. Porque ele não vai para o varejo. Sim, para ninguém vai... Não faz diferença para a cozinha industrial Claro, se ele está embalado a em embalagem, russo, em né? português. Não vai conseguir vender no supermercado com ele uma vem embalagem ele vem com uma em outro declaração idioma. do mapa que atende, que Entendi. está na validade. Tudo. Não, tranquilo. No caso de matéria-prima, também? Tudo. Tudo. Quando... A gente não diferencia matéria-prima de produto acabado. Tá? Matéria-prima, por exemplo, eu posso ter um peixe, né, que para mim é produto acabado, mas para o cara que vai comprar é matéria-prima, porque ele vai filetar. Então não existe isso. O que importa é o produto, a forma que ele está embalado. Se houver na linha de produção, quando esse produto, vamos imaginar uma carcaça de porco, ela está sendo industrializada, produzida, vai para a embalagem, na embalagem vai vir o rótulo com o prazo de validade e com o prazo de fabricação. Vamos imaginar que se detecte que houve um erro do confeccionador da etiqueta, Certo. que tenha colocado o prazo de fabricação como o mesmo prazo de validade. Uhum. A empresa está autorizada a retirar aquela etiqueta e a colocar? Na verdade, ela tem que fazer esse registro no próprio controle dela. O controle interno da Controle empresa. interno dela. Não precisa comunicar isso ao CIF? Ou Normalmente não, porque justamente o autocontrole serve para isso. Se a empresa ela detectou e ela tomou ação e ela registrou tudo, até porque ela é responsável do produto final no mercado. Excelência, eu estou satisfeito com as respostas. Tá bom, então. Fico satisfeito que o senhor esteja satisfeito. Também estou satisfeito. Espero que o senhor esteja satisfeito também. Então, o senhor, alguém mais tem perguntas? Ou todos também igualmente satisfeitos? Bom, eu não estou satisfeito. O senhor tem, então. Posso virar para cá? Só vai salvar ali. Não vai ter que vir, porque o microfone